Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que traz como tema o perigo da indiferença espiritual. O nosso textual está em João 15,14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. A verdade prática: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que elas praticam. Hoje nós vamos estudar, de acordo com a leitura bíblica em classe, Mateus 21, versos 28 ao 32, a parábola dos dois filhos. De acordo com essa parábola, nós estudaremos a interpretação desta parábola dos dois filhos, de acordo com o nosso primeiro tópico, o contexto da parábola. Nós vamos aprender que o filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola representa Israel, que não fez a vontade de Deus, Romanos 10, 21. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer representa os publicanos e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Queridos amados irmãos, de acordo com a parábola dos dois filhos, nós vamos fazer uma conexão com todo o texto de Mateus 21. Depois do versículo 32, temos que ler até o último versículo do capítulo 21 de Mateus. Temos que ler os primeiros versículos do capítulo 21 de Mateus. Jesus vai contar duas parábolas que estão em conexão uma com a outra. Nós vamos ver que antes de Jesus contar esta parábola dos dois filhos, Jesus havia ensinado no templo a respeito do batismo de João. E naquele questionamento, onde estavam os anciãos do povo, os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, Jesus conta a parábola dos dois filhos. Depois Jesus fala da pedra de esquina. Depois Jesus conta uma nova parábola, que é a parábola da vinha e dos lavradores. Amados irmãos, Jesus conta uma única história. Na verdade, na parábola dos dois filhos e na parábola da vinha e dos lavradores. Por isso que nós vamos entender lá no final dos versículos, aonde os próprios fariseus, no versículo 45, eles entenderam o que falava deles. Então nós já começamos a entender a parábola. Jesus estava falando, de acordo com a nossa lição, mas que parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigiu-se ao primeiro, dizendo: vai trabalhar hoje na minha vinha? Então vamos lá. Começou a aula. Um homem tinha dois filhos. Esta vinha, meus amados irmãos, é importante lembrar, de acordo com a interpretação da parábola, está no versículo de número 31 da nossa leitura bíblica em classe, que diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, publicanos, meretrizes diante de vós. Esse vós aqui, versículo 45. Os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo e os fariseus, que estavam falando com Jesus no contexto geral da parábola dos dois filhos. Depois Jesus conta, aí nós adicionamos mais a parábola de quê? Dos lavradores e da vinha, ok? Então, essa vinha, no contexto do texto bíblico, Jesus fala do reino de Deus, aonde o reino
de Deus é comparado com uma vinha. Então, o próprio pai é o empregador, o dono da vinha. Ele é o gerente da vinha. Com isso, Jesus está contando uma parábola. Jesus está contando uma parábola para quem? Para os discípulos que estavam ao seu redor, mas ele menciona publicano e meretrize em contraste com quem? Com os vós. Versículo 45 de Mateus, capítulo 21. Ok? Então a parábola, meus amados irmãos, é bastante clara. Primeiro, vai dizer que o primeiro que disse, não quero, e depois arrependendo-se foi, ok? Depois, o segundo falou dizendo, de igual modo, dizendo, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então a vontade do Pai é que os lavradores, que é tipo, esses lavradores aqui dessa parábola da vinha, é tipo dos publicanos e dos fariseus, ou da nação de Israel, ok? Conforme o nosso comentarista, ele traz uma interpretação clara, óbvia do texto. Jesus não vai contar uma parábola, irmão, distante. Ora, se ele estava falando com pessoas da nação de Israel, anciãos do povo, fariseu e os príncipes do sacerdote, então estava relacionado a eles sim. Por isso que eles entenderam, está falando de nós, eu estou sabendo. Veja o versículo que fala isto, versículo 45. Eles entenderam que falava deles. Então, quando Jesus contou a parábola dos dois filhos, e depois contou a parábola da vinha e dos lavradores, estava relacionando os fariseus. Por isso que vai dizer o Senhor Jesus que o reino de Deus vai ser tirado de vós e vai ser entregue a uma outra nação, isto é, de vós, da nação de Israel. Então todos aqueles que crêem entrarão antes de Israel. Amados irmãos, o propósito original de Deus para com a nação de Israel está em Êxodo 19, aonde Deus diz que ia fazer de Israel uma nação de quê? Um reino, uma nação sacerdotal, um reino real. Com isso, Israel fracassou. A nação de Israel era para sair, para pregar para os Estados Unidos, para o Brasil, certo? Para todas as outras nações, mas Israel falhou no verdadeiro propósito original de Deus. Era Israel que era para ser, hoje, exatamente os lavradores, as pessoas que estavam diante do Senhor, fazendo a obra de Deus no reino de Deus, como o Senhor, que é o dono da vinha. João capítulo 1, João 1, versículo 11, disse Jesus, João diz, e veio para o que era seu. Esse seu é os frutos da vinha. O seu, por quê, meus irmãos? Porque a vinda de Jesus, tanto a primeira como a segunda, prestação de contas. Jesus veio a primeira vez buscar o que era seu, os frutos da vinha. Ele veio fazer prestação de conta com os lavradores, com os filhos, com os servos, com os mordomos. Nós sabemos que os mordomos que sabem qual é a vontade do seu Senhor, ele tem prudência, porque a prudência, ela conhece a vontade do Senhor e faz. Por quê? Porque ela sabe, se não fizer, a disciplina virá com muitos açoites. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, na prestação de conta, quando Jesus vem a primeira vez, ele veio para prestar conta daquilo que era seu. Então,
é dever dos servos prestar conta. Não é que o Senhor acha ele desonesto ou que ele tem mau caráter. O servo é dever dele prestar conta com seu Senhor. Por isso que quando o Senhor viu aquela figueira e não achou algo, ele amaldiçoou, que não tinha nada que pudesse agradar o Senhor, uma fruta, um broto. Então, quando Jesus veio, ele veio para que era seu. Então, no contexto geral, o Adão que recebeu o reino aqui, esse pedacinho aqui, a terra, ele perdeu essa parte aqui para Satanás, ok? Então esse Adão aqui, ele perde o reino. Depois nós temos Êxodo 19, versículo 6, Deus querendo que Israel fosse uma nação real. Para quê? Para recuperar esse pedacinho aqui do queijo, para colocar de volta. Então Deus já tinha um propósito com o povo de Israel para ser uma nação missionária, para levar o pedaço de queijo que está fora do pedaço para o seu lugar. Então a nação de Israel, ela seria uma bênção para todas as famílias da terra. Não foi isso? Com a chamada de Abraão. Por isso que é condicional. Se cumprir, se vós fizer o que eu mando. Então a chamada do povo de Israel foi condicional. Até hoje a chamada da igreja também é condicional. Se me amardes de todo o coração. Com isso, meus amados irmãos, a vinha, nós podemos com certeza afirmar que é o reino de Deus. O Pai é o grande, exatamente, empreendedor. Ele é o dono da empresa. Aí nós vemos que começa com os servos, aí tem o mordomo, se ele for fiel, glória a Deus. O que é que acontece? Deus chegará e vai colocar o mordomo como ele vai ser premiado. Esse mordomo receberá nas suas mãos todos os seus bens, os bens do reino, todos os seus bens. Ou seja, no reino completo que foi dado a Cristo, o segundo Adão, Jesus deu à igreja. Então, com isso, esse mordomo, por ele ser fiel, por que fiel? Porque ele não serve a outro senhor, ele não serve a dois senhores, ele só serve a um Senhor. E nesta fidelidade, o Senhor entregou todos os seus bens, isto é, ele passou a ser um herdeiro. O que é isso? Ele é filho. Por isso que a parábola vai tratar dos dois filhos. Por quê? Porque eles já foram promovidos a filho de Deus. Glória a Deus. Aí nós vemos, meus amados irmãos, o texto bíblico dizendo que adiante de vós, o que é que acontece? Vão entrar os publicanos e as meretrizes. Esses publicanos e as meretrizes está no contexto do filho que diz que não vai, não quer, mas se arrepende e acaba indo. É isto que Jesus está contando. E no contexto geral é todos aqueles das nações ou dos judeus, todo que crê em Cristo, que se arrepende dos seus pecados, entra no reino antes de Israel. Não é isso que aconteceu? Deus tirou o reino de Israel e entregou a outro povo. Que outro povo é esse? Que outra nação é essa? É exatamente a igreja, que é, o Senhor disse, ide pelas ruas, traga os cegos, os coxos, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, e traga para minha casa para que encha. Então, como Israel
fracassou e não pagou os frutos no tempo devido da vinha, no tempo devido, no trabalho, porque a vontade do Pai, de Deus, do Senhor, do pai de família, de acordo com a parábola, era que ele viesse trabalhar na vinha, fosse um trabalhador no reino de Deus. Então, o que é que o pai vai fazer? Enviar cobradores. Não foi isso que está escrito aqui, ó? Olha aqui o cobrador apareceu, ó. Versículo 32. Porque João veio, glória a Deus. Ele veio a vós no caminho da justiça. João veio cobrar os frutos. Irmão, isso aqui é forte. João veio cobrar os frutos. Não foi isso que ele veio? Que veio João cobrar os frutos? Vejamos, meus amados irmãos, ó. João veio cobrar os frutos no caminho da justiça. Então eu tenho um Adão que perdeu o reino. O caminho da justiça, ó, Moisés recebe a lei trouxe justiça. Olha aí o caminho da justiça. Lá vem de Moisés a João. Até João nós vemos que ele chegou no caminho da justiça. Veio esse Moisés, são cobradores, é o cobrador do reino. Os profetas também é o cobrador do reino. João também é o cobrador do reino. O que é que eles fizeram? A nação de Israel vieram e mataram. Até Jesus chegou dizendo: eu vim para o que era meu, os meus frutos. Eu quero fruto. E também vieram e mataram. Não é forte não isso aqui? Aí diz o texto que João veio e eles não creram, mas os publicanos e as meretrizes creram. Por isso que eles entram antes de vós, porque se arrependeram e creram em Deus. Então, meus amados irmãos, no versículo 28 do capítulo 21 de Mateus, o Pai quer trabalhador na vinha. Glória a Deus. Essa é a vontade do Pai. Também nós entendemos, vejamos, quando Jesus falou que o reino vai ser entregue a outra nação, então essa outra nação vai entregar os seus frutos no tempo apropriado, isto é, o tempo da graça. Glória a Deus. Então não vai haver mais cobradores, não precisará mais vir Moisés cobrando, nem João, não haverá necessidade, porque na graça, nesse período, porque na lei veio cobradores. Além disso, você tem que fazer. Não está escrito? Se fizer, viverás, então tem que fazer. Então na graça, por causa do Espírito Santo que está na igreja, não precisa mandar. Ela voluntariamente, chegou o tempo, envia os frutos, sem precisar de cobradores. Glória a Deus. Assim são as nossas contribuições na igreja. Não precisa de cobradores. Somos o quê? O segundo povo que recebeu o arrendamento. O primeiro povo não pagou o arrendamento daquilo que foi lhe dado. Então Deus não recebeu o pagamento do arrendamento. Nós enviamos pela graça de Deus os nossos frutos para Deus, sem precisar de cobradores, sem precisar da lei, porque estamos debaixo da graça. Amados irmãos, o que é que nós observamos? É que esta parábola tem um objetivo de revelar exatamente os obreiros, líderes do tempo do fim. Sim, esta parábola revela a qualidade dos ministros do tempo do fim. Nós vamos ver bem rapidinho Lucas 12:36. Lucas 12:36. O que é isso? É uma parábola que fala que quando o Senhor vier das bodas, isso aqui é uma cidade chamada Nova Jerusalém. Então, nós estamos aguardando a volta do Senhor. Tem muitas pessoas: estou aguardando Jesus, estou aguardando. Jesus vem para a prestação de conta, irmãos. Jesus vem para o que era seu. Ele veio para o que era seu.
é o fruto. Ele veio para buscar o seu fruto. Glória a Deus. Então, meus queridos, a vinda de Jesus está relacionada ao quê? A buscar o que é seu. Veja que está escrito Lucas 12:36, portai-vos de igual modo aqueles homens que esperam o seu Senhor voltar de onde? Das bodas. As bodas são 7 anos na profecia bíblica. Desde nós entendemos as profecias de Daniel, na última semana, onde a grande tribulação será na terra e as bodas serão no céu. Está em Apocalipse, capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Então, o arrebatamento da igreja para a cidade, as bodas do Cordeiro durante 7 anos. E na grande tribulação tem 2 períodos de 3 anos e meio cada, ok? No final, o Senhor volta na sua segunda vinda, no final das bodas, dos 7 anos, porque quando a igreja for raptada, Jesus voltar em nuvens. Por quê? Porque a vinda é uma só. Jesus não vem, depois volta, depois vem, não. Jesus vem uma única vez. Só que diz que a cidade está descendo. Apocalipse fala que a cidade, João diz, e vi a santa cidade que descia do céu. Então, no ponto ideal, quando está aproximando para o milênio, antes da guerra da guerra Armagedon, nós temos 7 anos antes da guerra de Armagedon. Então, antes, contando para trás, nós temos o que? O arrebatamento. Então, a igreja estará bem próxima do seu ápice, certo? Aonde reinará com Cristo durante 1000 anos. Então, isso é muito lindo. Por quê? Porque o arrebatamento é para quem? Para a igreja. Por quê? Porque entra no reino antes de vós. Então, esses homens aqui, nação de Israel, que vai entrar depois. Glória a Deus, porque o Senhor vai vir na sua segunda vinda, aleluia, também buscar o fruto. Glória a Deus. Que fruto é esse? Israel será salvo, entrará na terra, no reino milenial, depois da guerra de Armagedon. Irmão, isso aqui é escatologia. Depois, em uma próxima aula, a gente explica melhor. Então, Deus abençoe você, a sua vida, e nós vamos agora gravar a aula do YouTube. Deus abençoe a todos. Amém.